João capítulo 10, versículo 9. João 10, 9. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus disse muitas coisas poderosas acerca de si mesmo, coisas das quais você não tem como duvidar que não sejam verdades na sua mais pura essência. Em João 6 ele falou: eu sou o pão da vida, e quem comer de mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. E ele falou no momento que as pessoas estavam falando sobre pão. Ele ainda diz em João capítulo 8: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá, diga comigo, a luz da vida. Jesus disse ainda: eu sou o bom pastor. Nesse mesmo capítulo de João 10, ele disse o seguinte: olha, eu dou a minha vida pelas ovelhas, e por elas, pelas ovelhas, eu sou conhecido. Em João capítulo 11, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, diga comigo, viverá. Jesus ainda disse em João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Em João capítulo 15, Jesus disse: olha, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o culticultor, é o viticultor, e Ele poda, e Ele prepara, e Ele arruma. Vocês são os ramos dessa videira verdadeira. Então Jesus falou coisas interessantes de si mesmo. E para deixar ainda mais lindo a narrativa que existe na Bíblia acerca dele, Paulo complementa dizendo o seguinte: olha, Jesus, Ele é o Deus invisível, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, em quem habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Isso está em Colossenses capítulo 1, ou capítulo 2. Paulo ainda disse: olha, Jesus, em 1 Coríntios capítulo 15, ele falou: olha, Jesus, Ele é o último Adão. Teve um primeiro Adão lá no Gênesis, mas Jesus, Ele é o último, Ele é a última esperança, Ele é a última coisa que Deus enviou para nos salvar, Ele é o último Adão, tá certo? Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo disse que Jesus, Ele é o cabeça da igreja. E quando eu penso numa cabeça, eu penso da forma mais simples possível. Imagine um corpo sem cabeça. Não tem como. O cérebro, as vontades, as visões, os sonhos, todos estão na cabeça. Então Jesus, Ele é o cabeça. É Ele quem vê para onde a igreja está indo, é Ele quem ouve e nos comunica aquilo que Deus quer falar conosco, é Ele quem ouve, é Ele quem sente, é Ele quem está presente. Ele é o cabeça, Ele é quem pensa. A igreja não é um ser sem cabeça, não. A igreja tem alguém que cuida dela, tem alguém que gerencia, tem alguém que pensa por ela, tem alguém que deu a vida por ela, é o cabeça. E ainda o apóstolo Paulo, falando em 1 Timóteo capítulo 2, fala: olha, Jesus, Ele é o mediador entre Deus e o homem. Então tinha Deus, tem o Deus Pai, tem o homem, mas existia uma promessa na vida de Abraão, que o pastor até pregou ontem, que dizia: Abraão, em ti todas as famílias da terra serão benditas. Ora, de que forma todas as famílias da terra podem ser benditas? Por Ele, Ele é o mediador entre Deus e o homem. E ainda o apóstolo Paulo, falando a Tito, ele diz: olha, Jesus, Ele é o Salvador. O apóstolo Paulo diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele é ainda Senhor. Isso está em muitos textos. Em Romanos fala bastante. Paulo ainda diz em Filipenses que Ele é o Cristo crucificado que voltará. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 5 que Ele é a nossa Páscoa. E ele fala, olha, o apóstolo Paulo fala: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova sem fermento, assim como certamente sois, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado. E ainda em 1 Coríntios capítulo 10,
Paulo fala, Jesus, ele é a nossa rocha espiritual. Tem a rocha que Moisés feriu e usou no deserto, que Moisés sentiu aquela rocha atuando, mas aquela rocha do deserto era uma rocha feita de material vulcânico, que estava lá e continua até hoje parada, não se movimenta. Mas Paulo diz, olha, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque eles beberam da rocha espiritual que o seguia, e essa rocha é Cristo. Não era apenas um rochedo, mas o próprio Cristo. Então, a Bíblia, ela é cheia de elementos que falam, que mostram que Jesus estava em todos os livros da Bíblia, em todos os momentos. Quando você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela tem um tema central, e esse tema é o Messias de Deus por nós. Ora, desde a morte ali em Gênesis, já havia uma promessa de que Deus restauraria a humanidade através do seu Filho, através do Messias, através do enviado. Quando nós olhamos para a Bíblia, de modo geral, a Bíblia toda, quando nós olhamos, né, filha? Quando nós olhamos para a Bíblia, em Gênesis, ele é o que? Ele é a semente da mulher, ele é o Criador, ele é o Cordeiro de Deus, ele é prefigurado em Abel, ele é o Redentor, ele é Siló. Quando olhamos para Êxodo, ele é o Cordeiro da Páscoa, o pilar da nuvem que seguia Israel durante o dia e pilar de fogo à noite. Ele é o maná dos céus, ele é a rocha espiritual. Em Levíticos, ele é o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem e o fogo que seguia. Ele é a serpente que foi levantada no deserto para que todos aqueles que olhassem para eles ficassem salvos, ficassem curados. Em Deuteronômio, ele é o profeta, como Moisés disse, Deus levantará do meio de vós um profeta maior que eu, e a ele vocês ouvirão. Em Josué, ele é o capitão do exército do Senhor, aquele a quem Josué se apresenta para ele, e Josué fala com ele, ele fala com Josué, e ele diz, Josué, tira a sandália dos teus pés, porque essa terra, esse lugar que Deus prometeu a você, não é um lugar qualquer, é um lugar santo. E Josué falou, quem é o Senhor? Ele diz, eu sou o príncipe do exército do meu Deus, o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o juiz e libertador. Em Ruth, ele é o parente mais próximo, aquele que resgata a Moabita, dando-lhe um nome, uma descendência e uma sucessão no trono. Em 1 e 2 Samuel, ele é a raiz de Jessé, o filho de Davi, o profeta fiel. Em 1 e 2 Reis, em 1 e 2 Crônicas, ele é o rei dos reis, ele é intercessor, ele é sumo sacerdote. Em Esdras, ele é o templo, ele é a casa onde o sacrifício era oferecido. Em Neemias, ele era o muro que estava rompido, mas o homem se colocou ali para agir com Deus e tapar o muro, trazer a proteção à cidade. Em Esther, ele é aquele que intervém na história, dá uma direção, dá uma orientação e muda os decretos que estavam destinados à morte. Em Jó, ele é o arbítrio, ele é o justo, ele é o redentor vivo. E Jó fala, olha, eu sei que o meu redentor vive e que por fim ele se levantará. E Jó então termina isso dizendo, olha, eu antes ouvia falar do Senhor, agora não, agora os meus olhos te veem. Em Salmos, ele é ungido, ele é o Machia, ele é o pastor, ele é o rei, ele é o filho de Davi, ele é o sofredor, ele é o justo, ele é aquele presente. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus presente entre todos os homens. Ele diz, a sabedoria está nas portas, está nas ruas, e ela bate, e nós ouvimos a sua voz. Oh, quem dera a sabedoria entrasse e morasse conosco. Em Eclesiastes, ele é aquele homem perdido, que estava perdido, velho. Ele fala, ei, eu sou o propósito da vida para quem ainda não me encontrou.
Em Cântico dos Cânticos, Ele é o noivo, Ele é o amado, Ele é a rosa de Saron, e nós cantamos, e a noiva canta: ó meu amado, quão belos são os seus cabelos, e você vem saltando sobre os montes de Jerusalém, os montes de Deus, e Ele fala: ó minha doce e querida esposa. Oh queridos, glória a Deus. Em Isaías, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Não é um Deus ausente, distante. Ele é presente, Ele é Deus forte, Ele é conselheiro, Ele é maravilhoso, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é o cordeiro levado ao matadouro. Mas o profeta dizia que ele seria levado como cordeiro, mas ele não abriria sua boca. Isaías, como você viu isso? Eu não sei, mas eu vejo aquele homem sem aparência, sem formosura. Os homens olhavam para ele, não tinham de quem agradá-lo, mas Deus resolveu moê-lo por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Em Jeremias, Ele é o renovo justo, o bálsamo de Gileade. Em Lamentações, Ele é o fiel em meio à dor e em meio ao caos. O profeta dizia: Senhor, as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Ezequiel, ele é o pastor que busca a ovelha perdida. Ou conforme alguém me perguntou essa semana, foi o Pedro: quem é? O que é isso de roda no meio da roda? Ele é aquela roda que está no meio de outra roda, o mundo girando, mas é Ele quem está no centro, dando a direção. Em Daniel, Ele é o filho do homem, Ele é o ancião de dias, Ele é a pedra que enche a terra, Ele é a pedra que, conforme Daniel via, aquela pedra que jogada sem esforço de mão de homem, que vai e atinge aquela estátua e ela se debruça e cai. Ele é aquele que estabelece um reino que é eterno. Em Oséias, Ele é o esposo fiel, Ele não abandona, Ele não larga. Ainda que nós sejamos prostitutos e prostitutas, Ele permanece fiel. Em Joel, Ele é o refúgio no dia da angústia. Em Amós, Ele é o que restaura o tabernáculo da casa de Davi. Em Obadias, Ele é o Senhor do reino. Em Jonas, Ele é a salvação. Jonas queria pregar algo que mudasse a cidade, então Deus enviou ele com uma palavra. Ele era a palavra que Jonas haveria de proferir para salvar Nínive. Em Miqueias, Ele é o governante que sai de Belém. Em Naum, Ele é Deus zeloso que julga o inimigo. Em Abacuque, Ele é o santo, o justo. Ele é aquele que nos ensina a viver pela fé. Em Sofonias, Ele é rei de Israel no meio do povo. Em Ageu, Ele é o desejado de todas as nações. Quem deseja tê-lo na sua vida, celebre comigo nessa noite dizendo aleluia. Quem deseja tê-lo, quem acredita que essa palavra é verdadeira, glorifique o nome do Pai. Ele é o desejado das nações. Em Zacarias, Ele é o renovo, o rei que vem montado no jumento, aquele a quem transpassaram. E Zacarias, numa visão profética, diz: e olharão para aquele a quem transpassaram, e verão, e chorarão, e lamentarão, e reconhecerão o Machia. Em Malaquias, Ele é o mensageiro da aliança, Ele é o sol da justiça, Ele é aquele que veio antes de tudo para unir o coração dos pais aos filhos. Quantos filhos estavam distantes, mas um dia se encontraram com o Senhor, e Deus uniu o coração de pais aos filhos, quebrando indiferenças, quebrando maldições. Ele é aquele que haveria de vir. Em Mateus, no Novo Testamento, Jesus, Ele é rei dos judeus, Ele é filho de Davi, Ele é o Machia,
Ele é o noivo. Em Marcos, Ele é o servo sofredor, o santo de Deus, o filho de Deus. Em Lucas, Ele é filho do homem, salvador. Ele é luz para os gentios. Em João, Ele é o Logos, a palavra revelada de Deus. E João diz: no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, é que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele é o bom pastor, Ele é a luz da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é tudo. Em Atos, Ele é o Salvador do mundo, o Senhor ressuscitado, Ele é juiz. Em Romanos, Ele é a justiça de Deus, o último Adão, a rocha espiritual. Em 1 e 2 Coríntios, Ele é a nossa Páscoa, a rocha que nos segue, a vitória e triunfo. Em Gálatas, Ele é o libertador, a nossa liberdade. Em Efésios, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o amor do esposo pela noiva. Em Filipenses, Ele é aquele que esvaziou a si mesmo, Ele é a alegria, Ele é o Senhor de quem todo joelho um dia se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Em Colossenses, Ele é a imagem do Deus invisível, a plenitude da divindade, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é o cabeça do corpo. Em 1 e 2 Tessalonicenses, Ele é a esperança, a glória que vem nas nuvens. Em 1 e 2 Timóteo, Ele é o mediador entre Deus e os homens, a própria fidelidade falando conosco. Em Tito, Ele é o grande Deus e Salvador. Em Filemão, Ele é o restaurador. Em Hebreus, Ele é o sumo sacerdote perfeito, que se entregou uma vez por nós. Em Tiago, Ele é a fonte da sabedoria e da fé. Em 1 e 2 Pedro, Ele é a pedra viva, a pedra angular. Ele é o pastor que conduz as ovelhas. Em Judas, Ele é preservador que nos guarda de tropeçar. Em Apocalipse, em 1 e 2 João, 1 e 2 3 João, Ele é a vida eterna, o advogado do amor de Deus. Em Apocalipse, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro, aquele que havia de vir, aquele que virá e nos resgatará, aquele que estará presente, aquele que traz sobre a sua coxa escrita: Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e todos vão marchar e estar com Ele. Esse é o nosso Jesus. Tantas qualidades maravilhosas, excêntricas, não dadas a nenhum outro homem que pisou sobre a terra. Mas a que me chama a atenção nessa noite é quando Ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrará por mim, entrará e sairá, encontrará pastagens. Isso significa entendermos de maneira bem clara que Ele é a porta da salvação. Ele é a entrada exclusiva para o reino de Deus. Não existe outra porta pela qual você deva acessar. Não existe outro meio pelo qual você deva entrar. Não. Significa entender também que quando você está em tremendo perigo, pense numa cena, alguém sendo sufocado, correndo com medo de bandidos, sendo perseguida numa rua, e tudo que aquela pessoa quer é encontrar uma porta para ela entrar, seja um condomínio, seja uma porta de uma casa, um local que ela possa entrar. Jesus para nós sendo porta, Ele é essa porta de proteção e segurança. Ele é a porta. E quando as ovelhas estavam dentro do aprisco, que elas entravam, preste atenção, aqui do lado de fora as ovelhas estavam sujeitas a todo tipo de intempéries, de luta, de sofrimento. Mas quando as ovelhas entravam pela porta, eu vou até, vem cá, dois de vocês aqui, só para vocês entenderem mesmo. Vem cá, aqui na frente, bem aqui. Levante seu braço aqui, você vai ser uma porta.
Vem cá, isso. Vem cá, meu filho, vem aqui. Isso. Aqui. Você vai entender agora. Presta atenção. Assim. Bem alto. Pode afastar. Faça uma porta aqui para me passar. Eu vou fazer uma porta. Isso. Agora chega mais para cá. Isso, mais para cá. Mais para cá, vem, Claudinho. Isso. Presta atenção. Você vai entender agora. Por que era preciso? Era em cima. Por que era preciso ser uma porta? Mais em cima fica melhor. Isso. Só para mim entrar mesmo no portal. Lá em cima. Pode ficar em cima. Isso. Por que era preciso ser uma porta? Presta atenção. Isso. Tira esse negócio aqui. Claudinho, me ajude. Isso. Faça uma porta bem bonita. Vocês vão entender agora. Isso. Pode dar a mão aí. Isso. Agora fica uma porta decente, né? Estou falando. Quando o homem caiu, preste atenção. Deus colocou querubins de um lado do outro para proteger a entrada do homem ao paraíso. Esses querubins com espadas flamejantes, eles não apenas protegeram e protegem o ambiente, como também ocultam todo o ambiente. Nós não sabemos aonde está o Éden. Jesus disse: eu sendo a porta do aprisco, quem estiver em perigo, quem estiver correndo risco de vida, ao entrar por mim, os anjos não me incomodarão. Ao entrar por mim, e isso é uma porta bem alta, bonita. Ao entrar por mim, aqui do lado de dentro, os anjos, agora fecha essa porta aí, os anjos trancam e ninguém mais consegue entrar, ninguém mais consegue te perseguir. Quando você está guardado em Deus, quando você entra pela porta que é Jesus Cristo, ninguém mais pode mexer com você. Ele é a porta que você precisa, Ele é a porta que você busca, Ele é a porta que tanto você procura. Quantas vezes você entrar, para você se abre, mas para ninguém mais se abre, somente para você. Ele é a porta. Quem entendeu, celebra o Senhor com suas palmas. Muitas vezes nós vivemos em eterno perigo, esquecemos de adentrar por essa porta. Imagina você, não existe lugar melhor para a sua segurança do que quando você chega e entra em casa. A rua, o hotel, qualquer lugar é bom, mas quando você entra em casa, você se sente seguro. Jesus disse assim para nós: eu sou a porta que possibilita você entrar em casa. Sabe? E ele dizia: olha, quem entrar, vai entrar e sair. Significa dizer para nós que ele é uma porta de liberdade. Não é algo que nos aprisiona, não é algo que nos amedronta, não é algo que nos prende. Ele é uma porta. Eu posso entrar por essa porta e receber todo o amor de Deus. Não sou obrigado a entrar. Muitos não entrarão por ela, mas todos que adentrarem encontrarão refúgio, encontrarão livramento, encontrarão cura. Ele é uma porta de liberdade. Ele é uma porta para quem procura ter descanso para a sua alma. Ele fala: olha, você vai encontrar pastagem aqui dentro. Ele é uma porta de oportunidades. Ele é uma porta de transformação, de começos. Ele é uma porta. Se você está em crise, se você está enfrentando dificuldades e lutas, Jesus é a porta de saída da escuridão para a luz. Se você está cansado e sobrecarregado com os muitos afazeres da própria vida, Jesus é a porta que leva ao descanso. Ele disse, falando de si mesmo: tome o meu jugo, aprenda de mim, eu sou manso e humilde, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Para quem se sente perseguido, Ele é a porta que garante salvação, garante redenção. Para quem busca propósito, Ele é a porta que dá uma vida, um significado, que dá uma vida, que dá para a vida um futuro. Ele é a porta. Não existe algo mais comum na sua vida,
Só para vocês terem uma ideia, vamos lá. Do meu lado direito eu tenho uma porta, do meu lado esquerdo tem outra porta, lá atrás tem 4 portas, na lateral ali tem outra porta. Você entra no avião, o que a moça fala? Olha, se tiver algum problema, vai abrir uma porta desse lado, outra porta desse, outra porta daquele, outra porta daquele. Ninguém gosta de ficar em ambiente sem porta. É por isso que ele diz: eu sou a porta que você tanto procura. De que maneira? De que modo? De que modo nós podemos? De que modo essa porta pode significar algo para o nosso coração? Eu quero citar apenas um item. Na verdade tinha mais, vou citar apenas um. Qual a aplicação prática dessa porta no nosso coração, na nossa vida? Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Eu quero ler com você. É um texto bem conhecido, bem usual, bem fácil de entender. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados pelas suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar na minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim vocês acharão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Uma das formas de nós aplicarmos essa porta na nossa vida, eu vou chamar isso de porta de equilíbrio. O equilíbrio que nós precisamos para viver. Deixa eu falar algo para vocês esses dias. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana, e falando para ela das lutas que a gente passa como pastor, tudo que a gente passa. A gente estava jantando, e eu dizendo para ela: filha, para mim, presta atenção, você foi uma resposta de Deus. Se não fosse você, o amor de Deus na minha vida através de você, eu acredito que eu não saberia onde eu estaria, como eu estaria, talvez um lugar muito incerto e duvidoso. A minha esposa é o equilíbrio entre tudo, da relação pais e filhos, igreja, tudo é o equilíbrio. E eu falava isso para ela, e dizendo exatamente isso: que viver é chato, viver é desgastante, viver é frustrante, viver é maçante, viver é ruim. As pessoas muitas vezes são ingratas, são chatas, são abusadas, são abusivas, são ruins de viver. Mas que por causa do amor de Deus através de Jesus na vida dela, ela era para mim, o amor de Deus na vida dela era para mim essa porta pela qual eu posso entrar e encontrar equilíbrio. Ter equilíbrio para enfrentar qualquer que seja a adversidade da vida e continuar sóbrio, continuar sadio, continuar em pé. Equilíbrio. Estamos num momento em que nós enfrentamos muitos desequilíbrios da vida, e o que nós mais precisamos nesses últimos dias, assim como eu estou falando da minha esposa, é encontrar um lugar onde nós possamos entrar, descansar e encontrar paz. É o que nós mais buscamos. Nós vivemos num mundo de muitas incertezas. As pessoas, preste atenção, elas perambulam de um lado para o outro com muitas incertezas. E Jesus falando sobre isso disse, João capítulo 14, versículo 27, texto conhecidíssimo também. Jesus falando sobre isso, como sendo a porta. Jesus, o Senhor é a porta. O que é eu ganho por acessar? Ele fala: a primeira coisa que eu posso te dar é equilíbrio.
equilíbrio para viver. Equilíbrio. Eu não sei você, mas eu talvez não estaria aqui, provavelmente num lugar muito distante, sem Deus, sem o amor de Jesus na minha vida, sem todo o amparado que Ele criou, que Ele arrumou, que Ele preparou para que eu possa estar em pé, tendo equilíbrio. Ele é a porta pela qual eu entro e encontro equilíbrio para vencer, para enfrentar o não, enfrentar a vida, enfrentar a dificuldade, enfrentar tudo. Ele é o equilíbrio de Deus na minha vida. Jesus disse, João capítulo 14: Jesus, o Senhor está indo embora, por favor me dê um presente que eu possa assim me lembrar que eu estive com o Senhor. Me dê um presente. Jesus disse: olha, eu vou dar um presente para vocês, eu vou dar para vocês a paz. Mas Jesus, eu conheço a paz, o mundo fala de paz. Jesus disse: a minha paz não é como o mundo dá. A minha paz, ela vai agir no local onde o mundo não age. A minha paz vai agir no seu coração, para que ele não se preocupe, para que você não se deixe ser amedrontado. Vão tentar contra você, coisas que você planeja vão dar errado, sonhos que você tem serão frustrados, muitas decepções você vai enfrentar na vida. Mas se você tiver o presente que Ele deixou para nós, Jesus dizia, se vocês tiverem esse presente, olha, vocês não ficarão com o coração preocupado, vocês não temerão amanhã, vocês não ficarão abatidos. Não, o coração de vocês vai ter equilíbrio. Sabe outra coisa? O mundo não vai poder dominar vocês. Ele disse: olha, vocês não ficarão com medo, vocês não ficarão desesperados, vocês não, olha, Deus te trouxe aqui nessa noite para que você entenda que quando você entra por essa porta, o desespero não tem mais autoridade para entrar na sua vida. Quando você entra nessa porta, a morte não tem mais autoridade para entrar. Quando você entra nessa porta, o pecado, a dor, o medo, nem nada disso pode entrar. Por quê? Porque Ele é a porta que permite que você entre, mas essa mesma porta se fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre, e quando Ele abre, ninguém fecha. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Como eu falei a vocês, meu tempo hoje ia ser bem curtinho. Vocês vão pegar o restante do alimento celular. Eu quero orar com você nesse texto aqui. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5. O apóstolo Paulo, falando sobre a grandeza de Jesus, o que ele diz? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos entender o texto? Tenha em você sentimento, a mesma coragem que teve em Cristo Jesus, que houve em Cristo Jesus. Vamos entender? Tenha em você a mesma audácia espiritual que teve em Cristo Jesus. Vamos entender? Tenha em você os mesmos, bote a mãozinha na sua cabeça, os mesmos, diga comigo, pensamentos. Diga pensamentos, diga pensamentos, diga eu terei os mesmos pensamentos que houveram em Cristo Jesus. Vamos entender então? Tenha em vocês o mesmo amor que houve em Cristo Jesus. Tenha em você
a mesma fé que houve em Cristo Jesus. Tenha em você a mesma compaixão que houve em Cristo Jesus. Tenha em você a mesma coragem que houve em Cristo Jesus. Tenha em você a mesma esperança que houve em Cristo Jesus. Tenha em você a mesma confiança que houve em Cristo Jesus. Quem entende? Quem entende? Vamos encerrar então, presta atenção. Tenha em você, aliás, bote a mãozinha assim no seu coração, diga: eu terei o mesmo equilíbrio que houve também em Cristo Jesus. Diga: eu terei o mesmo equilíbrio que houve também em Cristo Jesus. Quando a morte vier contra você, o mal, o pecado, qualquer coisa ruim, você vai poder usar a palavra de Deus, dizendo: eu terei o mesmo sentimento, eu sentirei a mesma coisa, eu abundarei nesse mesmo item, eu serei como Cristo Jesus, porque Ele é a porta que abre para eu entrar. E quando eu entro, eu encontro amor, eu encontro vida, eu encontro bastagem, eu encontro salvação. Se você está triste, Ele é a porta que te dá alegria, de verdade. Não existe outra fonte de alegria maior do que quando você adentra por essa porta chamada Jesus Cristo. Se você está cansado, e a gente se cansa mesmo, o Evangelho é pregado por humanos, não é pregado por homens, nós nos cansamos. Ele é a porta que dá descanso. Se você está ansioso com relação às coisas da vida, Ele é a porta da paz. Se você se sente perdido, sem saber como decidir, que caminho seguir, Ele é a porta do caminho, a estrada que você precisa andar para ser feliz. Ele é a porta que se abre para você entrar. Se você se sente sozinho, Ele é a porta do companheirismo, da amizade que você precisa. Se você tem medo, Ele é a porta da segurança. Se você perdeu completa esperança, Ele é a porta da esperança. Se você se sente vazio, sem sentido para viver, Ele é a porta da vida abundante. Se você está ferido por muitas dores que a vida lhe causou, Ele é a porta que conduz à cura. Se você está em necessidade, Ele é a porta da provisão. Se você está espiritualmente morto, Ele é a porta da vida eterna. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Ele é a porta. Nós poderíamos falar muitas outras coisas, mas eu quero orar com você, porque tudo que eu poderia dizer para você se resume nisso. Ele é a porta pelo qual você deve entrar. Ele é a porta. Não se turbe o vosso coração. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Vamos orar juntos. Comece a adorar o Senhor. Adore o Senhor. E
não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Ele é a porta que nós precisamos Vós entrar. conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras Eu maiores vejo Deus fará. fazendo algo tremendo nessa noite. É uma roda grande, uma roda pequena dentro de uma grande. É um mistério tremendo de Deus nessa noite. Ele é a porta que você precisa entrar. Ele me mandou aqui nessa noite para te dizer que Ele tem a saída para a sua vida. Ele tem a direção para a sua vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele é a porta que conduz aos céus. Se me amares verdadeiramente, guardarei. Cante com alegria, cante com alegria, cante, cante. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em vós e estará em vós. Aquele, declare, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, e se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Erga sua voz e declare: quero te amar mais, Senhor. Nós declaramos isso a ti, Deus. Quero te amar mais, Senhor. 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 Feche seus olhos agora, feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento, Deus. O Senhor é a porta. O Senhor é a porta, Deus. E se o Senhor bate a porta e nós abrimos, Deus, o Senhor é mais que bem-vindo para entrar nas nossas vidas, nas nossas mentes, com a paz que excede todo entendimento humano, Deus. Oh, nós cantamos a ti, Deus. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. Declare: quero te amar mais, Senhor. 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 Amém. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Apocalipse 3, 8. Apocalipse 3, 8. É Deus falando com cada um de nós.
conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus tem colocado para nós nessa noite uma porta aberta, um portal que se abre para nós nessa noite, uma porta que ninguém consegue fechar. Ninguém consegue fechar. Então eu quero fazer 2 orações nessa noite, apenas 2. Eu quero primeiramente orar por você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, dizendo publicamente nessa noite que você quer entrar por essa porta aberta. Você pode vir, a primeira pessoa pode vir. Quer receber Jesus como Salvador? Pode vir outra pessoa, pode vir, não tem problema, pode vir. Pode cantar, dizendo. Pode vir mais, pode vir. Fica com Maria Eduarda, né? Maria Eduarda, o seu nome? Fernando. Fica com ela, Fernanda, por favor. Pode vir, venham mais, tem mais gente. Coração, crede em Deus e também em mim. Pode vir. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Venham, pode vir, tem mais espaço. Pode vir, meu irmão, venha. Ele tem colocado uma porta aberta diante de nós. Joelson, Ele tem colocado uma porta aberta diante de nós. Ele tem colocado uma porta aberta diante de nós. E a porta que Ele abre não tem quem feche. Ninguém vai fechar a porta que Ele abriu nessa noite. Porta de mudança, porta de transformação, porta de vida. Venha! Se me amares, venha, tem mais gente, venha. Receba a alegria, receba a porta da salvação. Você que está nos visitando hoje à noite, não perca a oportunidade de ter a sua vida completamente transformada quando você adentrar na porta pela qual mudará completamente a sua vida. Venha, Deus está aqui nessa noite para trazer cura, para trazer transformação, para trazer vida à sua vida. Venha com graça e autoridade essa noite, na autoridade do nome de Jesus, venha. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ore com alegria. Pode vir, você que está aí nos visitando, venha. Receba Jesus nessa noite. Será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Venha. A Ele eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais, Deus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Hoje é noite de salvação, de mudança, de transformação. Venha. Receba a vida na sua vida. Quero te amar mais, Senhor. Quero te Pode amar vir, pode vir, mais, pode vir. Senhor. Receba a vida. Xerebe cantará xerebe balabalás. Xaramá cantará xerebe balabalás. Venha, tem mais, eu sei que tem mais. A porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. E aquele fecha, ninguém pode abrir. Tem mais. Venha receber a vida nessa noite. Venha receber a salvação de Deus na sua vida. Venha ser completamente mudado, transformado.
Em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada pessoa, meu Deus, que te recebe nessa noite, Jesus, como o Salvador das suas vidas. Nós oramos. Venha, meu filho, venha. Vou cuidar de você. Venha, fica com ele, venha. Tem mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais, tem mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa a Tayane cantar, filha. Em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá, queridos. Estenda sua mão para cá. Eu quero abençoar a vida de vocês. Pode vir, meu filho, venha. Tem espaço para você, venha. Cada vez que eu começo a orar, tem mais alguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Xaramacataraxorere balabalabalás. Xaramayondere canaraxerere balabalabalás. Xaramacataraxorere balabalabalás. Xariandere canaraxorere balabalás. Ramanacanaraxorere balabalás. Pai, nós oramos, declarando a bênção do Senhor sobre essas vidas, o cuidado e a provisão do Senhor, meu Deus. Meu Pai, a Tua palavra não volta vazia, ela é Tua palavra, meu Pai. O Senhor tem colocado portas de provisão, portas, meu Deus, de salvação, portas, meu Deus, de acolhimento nessa noite, meu Pai. Aqui não é apenas um templo, um local, mas é uma porta, um portal que se abre nessa noite, para que as pessoas possam entrar. O Senhor é a porta que se abre para nós nessa noite, aqui na igreja, para que nós possamos entrar e encontrar pastagem. Quantos dos teus filhos estão sem pastagem, estão sofrendo as migalhas da vida, mas o Senhor fala, Jesus, que haverá pastagem, haverá seguro, haverá proteção, haverá cuidado, e é isso que nós queremos nessa noite, meu Pai. Rei Shuriantone Balacanaraxere Balabalabalás, Lomianturi Canaraxori Ondele Canarare Balabalabalás, Lamiantere Balacanaraxori Ori Balaiore Balacanaraxori Balabalás. O Senhor é a porta que se abre para nós nessa noite. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Pai, como o Senhor é bondoso. Oh Jore Balacanaraxori Balabalabalás, Rai miantone canaraxore balabalabalás, Rabiontene canaraxore balabalabalás, Chomiantone canaraxore ondele balabalás, Lamiantone canaraxore ondele balabalás, Labara canaraxore balabalabalás, Chomiantone canaraxore balabalabalás, Chamiantone canaraxore ondele balabalás, Lamiantone canaraxore balabalabalás, Ramana balabalabalás, Rumirantone canaraxore balabalabalás, cadeias, prisões sejam quebradas nessa noite, prisões, opressões sejam quebradas na autoridade do nome de Jesus. Deus quer fazer algo tremendo nessa noite. Forte, forte, forte. Chama a música, chama, forte, forte.